Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Saudação de paz na pessoa bendita e amada de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar a respeito do juízo final. Eu quero mencionar um pouquinho a respeito dos livros que vão ser abertos neste dia terrível do julgamento final. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo de número 11 a seguir, a Bíblia fala sobre o trono branco. O trono branco, meus irmãos, fala de realeza, de justiça, aonde que o eterno Deus estará assentado para julgar os ímpios, para julgar as obras dos homens. A Bíblia diz que o mar vai devolver os seus mortos, ou seja, os seus corpos daqueles que foram mortos na região marítima das guerras travadas ali na região do mar. E a Bíblia diz também que o inferno devolverá também aqueles que foram tragada a sua alma e o seu espírito humano. Diante do juízo final estará um Deus justo que vai julgar com justiça e equidade. Mesmo aqui nesta terra, os homens conseguiram safrar por meio de barganhas, por meio de fianças. Ali não. Ali vai ser o julgamento das obras dos homens. O primeiro livro que vai ser aberto no juízo final vai ser o livro das obras dos homens. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículos de número 48 e 49, Jesus disse: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Paulo também menciona a respeito do livro das obras dos homens na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 6, Paulo disse que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Paulo também, ele é bem categórico afirmar que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 10, Paulo diz: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, isto é, enquanto esteve neste corpo. Meus irmãos, as obras dos homens vão ser reveladas no juízo final para o julgamento. Todas as obras más dos ímpios que foram feitos aqui nesta terra, no grande dia, esse livro das obras dos homens vão ser revelado. O segundo livro das obras que vai ser aberto no juízo final é o livro da consciência. Existe três coisas nesta vida que jamais o homem poderá escapar. Número 1, a morte. É inevitável. Segundo, é a consciência. E o terceiro, o juízo final. O segundo livro é o livro da consciência, que vai ser
aberto. Paulo menciona na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo de número 15, a respeito deste livro da consciência. Paulo disse: estes mostram as normas da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos também. Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 9, versículo de número 1, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Esse livro da consciência irá ser aberto no dia do juízo final. Deus sabe de toda a verdade. Deus sabe aquilo que era para ser feito com justiça, com equidade e com perfeição. A tua consciência, nesse grande dia, estará sendo consciente daquilo que foi feito injustamente. O terceiro livro da lei, o terceiro livro, melhor dito, que vai ser aberto no juízo final, o livro da memória. Esse livro da memória está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo de número 25. Lembra da parábola do rico e Lázaro? A Bíblia diz assim, que disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, olha aí, o livro da memória. Deus fará você lembrar de tudo aquilo que foi feito nesta vida terrena com injustiça. Lembra, filho, que recebeste os teus bens e Lázaro somente os males? Agora ele está aqui consolado e tu, porém, atormentado. Esse livro da memória irá de ser lembrado, irá de ser refletido no juízo final. Aqueles que consideraram o seu dinheiro como seu Deus, como o seu mamon, como seu Senhor. Não é pecado você ter riqueza. O pecado é as riquezas te possuir. Esse livro da memória irá de ser lembrado. Outro livro que vai ser aberto no juízo final é o livro do Evangelho. Meus irmãos, esse livro é algo tão extraordinário que Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 12, versículo de número 48, está escrito, Jesus disse, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem a quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, ela julgará no último dia. O livro do Evangelho vai ser aberto. Você teve oportunidade, não abraçou. Você teve oportunidade, nunca quis saber de Deus. Só ia para a igreja por interesse. Paulo também menciona a respeito desse livro do Evangelho na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo de número 16, Paulo disse, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade do meu Evangelho. Meus irmãos, o juízo final, aonde que vai ser revelado todos os segredos, toda a podridão. A coisa é tão terrível que a terra vai desaparecer nesse dia, o céu também desaparecerá nesse dia, e o texto diz, aqueles que não foram encontrados no livro da vida, que é outro livro que vai ser aberto, esses foram lançados, tanto a morte, tanto o inferno, tanto o diabo, foram lançados pelo seu determinado lugar, lago de fogo e enxofre. Esse vai ser inaugurado ainda. Esse é o pior lago e é pior do que o inferno. Senhores, se prepara,
Jesus vai voltar. Tudo que for injusto aqui, tudo que for feito debaixo de barganha aqui, não escapa no juízo final. Se prepara, se arrependa dos seus pecados, porque se você não se arrepender dos seus pecados e não deixar, no juízo final vai ser o dia do acerto de conta. Deus abençoe.